Acredito que todos nós estamos sentindo Jesus aqui, né, irmãos? Mesmo com muitos empecilhos, muitos impedimentos, eu sei que nós estamos num culto que, apesar de festivo, é no meio da semana, né? E muitos desafios a gente enfrenta para conseguir chegar no culto, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem enfrentou algum tipo de impedimento, cansaço, alguma coisa para chegar aqui hoje? Levanta a mão. Muito bem, muita gente, né? Aqui o pastor também. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Em Marcos capítulo 5, verso 1, diz assim: e chegaram à outra margem do mar, no lago de Genezaré. A Bíblia diz que Deus tem promessa para quem chega. Então, se você chegou aqui, já é motivo de você se alegrar. Porque tem gente que nem chegou, né? Nem deu conta de chegar. Mas você chegou, está bem, está vivo, está dando glória a Deus nessa noite. Se o diabo pensou que você não ia chegar, ele se enganou, amém ou não amém? Se ele pensou que você não ia dar glória, ele já perdeu a viagem, porque já da hora que eu cheguei aqui, eu já vi você adorando muitas vezes. Então, que o Senhor nessa noite venha derramar sobre a sua vida a porção dobrada. Queridos, vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, livro do Gênesis, livro do começo, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo 32. Nós leremos a partir do verso 22. Gênesis, livro do começo, capítulo 32, verso 22 a seguir. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Cairo Martins. Louvo a Deus pela vida do senhor, muito obrigado pelo convite. Pastor Cairo estava dizendo aqui para mim que ele me ouviu falar alguma coisa a primeira vez, há alguns anos atrás, numa festividade que é realizada pelo ministério de vocês, lá no São Francisco. E eu me lembrei que eu estava doente naquele dia, e eu não sabia que o culto era do lado de fora. Fiquei pior ainda, irmão. Estava gelado demais. Não sei se era no meio do ano, né? Meu Deus do céu. Eu saí de lá já nas últimas. Eu não me lembro o nome, mas foi uma pastora do ministério de vocês que me convidou. E aí, mas Deus salvou naquela noite, né? É por isso que é pregador, é aquele que prega na dor. Tem que pregar de qualquer jeito, né? Então Deus abençoe o pastor Cairo, a pastora Eliana, né? Deus abençoe a senhora também, os obreiros da casa. Perguntei aqui para o pastor Cairo, esses obreiros tudinho daqui? Ele disse, me empresta uns para me levar lá para Formosa. É milagre, irmão. No meio de semana, certamente vocês já fazem isso, mas lá em Formosa, os obreiros só aparecem no domingo, irmão. Meu Deus do céu, né? Deus abençoe o cantor, bom ser ministrado pela sua vida nessa noite, amém? O vice-pastor aqui, isso aqui é um clamor, né? Eu estava vendo ele fazendo oração aqui. Tem obreiro que a gente dá oportunidade, irmão, ele fica... Você não sabe nem o que ele está falando, mas o pastor aqui fez um clamor, não precisava nem de eu pregar mais. Então, não é uma crítica não, viu? É um elogio. Deus te abençoe sempre, amém? Quem achou Gênesis 32, 22, diga amém. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só.
E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ou perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Verso 29, Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. Para nós finalizar, verso 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tome o assento. Gostaria nesta noite de fazer alguns pedidos aos irmãos. O primeiro é que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto, a fim de que você veja que o que está sendo dito está dentro do texto e não é uma invenção da cabeça do pregador. O segundo pedido é que você não se locomova mais, mantenha-se no seu lugar e receba a palavra de Deus. E o terceiro pedido é que, se você tiver uma caneta, mantenha ela aí na sua mão, para que você faça algumas anotações dentro deste texto que nós vamos observar. Eu não vou demorar, porque o pastor Cairo, se ele convidar um pregador e o pregador demorar, ele não volta mais. Então, eu não vou demorar. Amém, irmãos? Queridos, queridas de Deus, o patriarca Jacó, dos três grandes patriarcas da Bíblia, sendo eles Abraão, Isaque e Jacó, ele tem uma certa preeminência. E eu não digo isto baseado em fatores que são irrelevantes. Eu digo isto considerando algumas coisas. Por exemplo, o nome de Jacó aparece na Bíblia 374 vezes. Entre Abraão e Isaque, ele tem esse destaque. Seu nome ocupa a metade do livro do Gênesis. Jacó nasce no livro do Gênesis, no capítulo 25 e no versículo de número 21. Do capítulo 25, Jacó é mencionado até o capítulo de número 50 do livro do Gênesis, ou seja, 25 capítulos do livro do Gênesis, a metade do livro é direcionada à narrativa da história deste homem. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns momentos pormenores da vida deste homem. Na minha concepção, Jacó, dos três grandes patriarcas, é o que mais se parece conosco. Jacó não tem uma história apenas de acerto, não. Jacó, a sua vida é repleta de altos e baixos. Por que eu digo que ele se parece conosco? Porque a nossa vida não é apenas de capítulos de vitórias, mas
em muitos momentos da nossa vida, nós nos deparamos com situações adversas. Da mesma maneira foi Jacó. A Bíblia mostra 3 grandes circunstâncias que envolveram a vida de Jacó. A primeira, a Bíblia diz que Jacó é o segundo homem na Bíblia que nasce de um ventre estéril. Assim como seu pai Isaque nasceu de um ventre estéril, Jacó também nasce de um ventre estéril. A Bíblia diz que Isaque, o seu pai, e a Rebeca, sua mãe, oraram por aproximadamente 20 anos. Durante 20 anos, Isaque ora, Rebeca ora, para Deus mudar a esterilidade de Rebeca. E a Bíblia diz que durante este tempo, Isaque não contraiu um segundo relacionamento, diferente de Abraão, que contraiu um relacionamento com a concubina Agar. Isaque persiste, Isaque insiste, Isaque acredita que Deus iria mudar a circunstância, e mudou. Deus abriu a madre de Rebeca. E a segunda coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que desde o ventre de Rebeca, Jacó já demonstrava para que ele havia vindo. Desde o ventre de Rebeca, Jacó já lutava. A Bíblia diz, Gênesis 25, 22, que quando Rebeca se achou grávida, ela percebeu que dentro do ventre dela havia uma movimentação estranha. Ela percebeu que o seu ventre se locomovia, se mexia, havia contrações no ventre de Rebeca. E como ela não tinha os aparelhos que nós temos hoje para fazer uma ultrassonografia, ela vai consultar a Deus, e quando ela consulta a Deus, Deus responde para ela e diz: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão de ti. E a Bíblia diz que Jacó e Esaú já brigavam, já lutavam dentro do ventre de Rebeca. A terceira coisa que me chama a atenção de Jacó, além da sua concepção, da sua gestação, é o ato do seu nascimento. A Bíblia diz que Jacó foi a primeira pessoa na Bíblia a nascer de um ventre de gêmeos, e na hora que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Irmão, que cena mais terrível! Imagina uma mãe grávida de gêmeos, e na hora que as crianças estão para nascer, a criança que nasce primeiro, nasce com a mão da segunda agarrada no seu calcanhar. Que coisa diferente! Não se vê isto em nenhum outro lugar da Bíblia. Jacó, como eu disse a princípio, é o personagem da Bíblia que eu mais gosto, pastor Cairo. Gosto tanto de Jacó, que o meu primeiro livro que eu escrevi foi sobre Jacó, foi sobre a caminhada, a trajetória deste personagem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: entre tudo que aconteceu na vida de Jacó, o que mais me atrai é que Jacó não precisou nascer para Deus lhe dar uma promessa. Quando Jacó nasceu, Jacó já nasceu com uma promessa. A Bíblia diz que os projetos de Deus, os sonhos de Deus, as promessas de Deus, elas são na nossa vida antes mesmo do nascimento. Quem não se lembra de quando Deus falou com Jeremias? Jeremias capítulo 1, versículo de número 1. O profeta estava vivendo uma crise, e de repente Deus disse para ele: Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, eu te escolhi
ti, desde o ventre da tua mãe, eu já havia escrito para ti uma história. Esta informação deve nos alegrar, esta informação deve nos impulsionar. Pastor, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe? Sim. Pastor, Deus me fez promessa desde o ventre da minha mãe? Sim. Isto é razão de nós nos alegrarmos, porque somos escolhidos por Deus, somos amados por Deus. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, que nem mesmo a família queria mais, nem mesmo a esposa acreditava mais, mas a graça de Deus alcançou você, o amor de Deus chegou na tua vida, e Deus começou a realizar na tua vida obras extraordinárias. Quem aqui teve um passado que não era crente? Levanta a mão. Eu nasci praticamente num berço evangélico, apesar da minha mãe e meu pai não ser crente, mas eu vim para a fé muito cedo. Aos 8 anos de idade eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como meu Salvador, e nunca mais me desviei. Hoje eu estou com 32, sei que a cara não parece, né? Parece que eu tenho 18, mas estou com 32 anos, casado, bem casado, pastoreio, tenho graças a Deus, sou muito abençoado, e nunca me desviei, nem para a esquerda, nem para a direita, sempre servindo a Jesus. Mas eu sei que as promessas de Deus para mim, não nasceram no dia em que eu aceitei Jesus. As promessas de Deus para nós, elas são desde o ventre de nossas mães. Olha para cá, Jacó não precisou nascer para Deus ver se ele ia prestar ou não. Desde o ventre, Deus disse para Rebeca, olha o que Deus disse para Rebeca: 2 nações estão no teu ventre, 2 povos se dividirão de ti. Aí ele vai dizer: o maior servirá o menor. Quem é o maior? O maior é Esaú, é quem nasceu primeiro, é quem tem a primogenitura, é quem tem o amor de Isaac. O maior é Esaú, mas Deus disse que o maior servirá o menor. Deus foi quem falou. Deus disse a Rebeca: aquele que nascer primeiro vai servir quem nascer por último. É Deus que faz essas coisas. Deus às vezes promete umas coisas absurdas para a gente, não é, irmão? Deus vai na contramão da realidade humana, porque não era natural o maior servir o menor. Quem serve o maior é o menor. Mas quando Deus está no negócio, Ele inverte a ordem para abençoar aquele que Ele quer. Mas olha para cá, Deus disse para Rebeca: o maior servirá o menor. Jacó nasceu com uma promessa. Jacó nasceu com uma palavra sobre a sua vida. Só que tem um problema. Jacó tem um defeito, e é o mesmo que a gente tem. Sabe qual é o defeito de Jacó? Não saber esperar o tempo de Deus. Pastor Cairo, tem crente que tem promessa, tem obreiro que tem promessa, tem irmãs que tem promessa, tem jovem que tem promessa, mas ele e ela não sabe esperar o tempo de Deus realizar a promessa. Olha para quem está do teu lado, vou fazer isso 3 vezes. Diga para ele aí: você tem uma promessa de Deus. Repete de novo: você tem uma promessa de Deus. Pela 3ª vez: você tem uma promessa de Deus. Quem tem promessa não precisa agir pelas suas próprias mãos. Olha para cá, eu ainda estou introduzindo a mensagem. Jacó ouve a mãe dizer que Deus disse que ele seria
servido por Esaú. E quando ele ouve isso, obreiros, Jacó começa a pensar: como é que isso vai acontecer? Se meu irmão é mais velho, se é ele quem tem o direito da primogenitura, ora, será que Deus se equivocou? Será que Deus se enganou? Então eu vou dar um jeitinho de ajudar Deus. Jacó dá origem a um plano de engano. A Bíblia diz que ele chama a mãe, conversa com a mãe aceita, eles começam uma manobra, começam a inventar coisa. Deus não havia falado nada de primogenitura, até porque Deus não precisa de primogenitura para cumprir promessa. Quando Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito. Se Deus determinou, está determinado. Olha para cá, tem a gente que Deus já disse que vai fazer, tem gente que Deus já disse que vai abrir, tem gente que Deus falou que vai entregar, mas ela não sabe esperar, ele não sabe esperar. Esta noite eu venho de Formosa para profetizar no Regenerados 2026. Se você tem promessa de Deus, não precisa puxar tapete, não precisa inventar fofoca, não precisa brigar. Espera a hora de Deus, porque daqui a pouco o céu vai se abrir e a glória vai ser derramada na tua vida. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Quem tem promessa de Deus, não precisa caluniar, não precisa falar mal, não precisa puxar tapete. Espera, porque a tua hora está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou sentindo a presença do Deus das promessas aqui nesta noite. Você tem uma promessa de Deus, não vai fazer coisas com tuas mãos não, irmão, porque quem resolve dar uma ajudinha para Deus, entra por um caminho espinhoso. Eu nunca vi alguém querer pular o processo, pular as etapas, e viver uma vida pacata. Quer que eu prove? Vou provar. Jacó começa, engana o pai, mata um cabrito, põe a pele no braço, entra no quarto, traz o guisado, diz que é Esaú, recebe a bênção da primogenitura no lugar do irmão. Só que tem um detalhe: depois que ele recebeu essa bênção, essa dita bênção, a vida dele virou de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque o que eu chamo de bênção, Deus chama de problema. O que eu chamo de bênção, Deus chama de prova. O que eu chamo de bênção, Deus chama de caverna, de morte, de livramento. Você não precisa da mão do homem na tua cabeça. Se Deus apontou o dedo para você, já é o suficiente. Quem acredita que é escolhido de Deus? Quem acredita que é escolhido de Deus? Eu estou pregando para homens e mulheres, pastor Cairo, que esse ano de 2026 não vão ficar, aleluia, não vão agir com as próprias mãos, não vai atrás de se defender. Uma mão levantada, as duas recebem mais lá em cima. Eu profetizo nesta noite que a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, Satanás vai ter que sair da tua frente, porque quem tem promessa não vai ficar escondido. Quem recebe, quem recebe, quem recebe aqui no altar, quem recebe, prepara-te, obreiro, o tempo da honra vai chegar. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Tem presença na casa, tem presença na casa, tem presença na casa, tem presença na casa. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ele vai pegar crente aqui nesta noite e vai cumprir as promessas. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adore ao Deus da
Há uma presença aqui. Cadê os que tem promessa? Levanta a mão e dá glória. Eu sei que tu está cansado de um dia de trabalho, mas envergonha Satanás. Abre a boca e libera adoração ao nome do Senhor. Quem tem promessa não precisa de manipulação. Quem tem promessa não precisa puxar tapete. Quem tem promessa não precisa criar enredo mentiroso para se sobressair. Deus é o responsável por cumprir na tua vida o que Ele disse que vai cumprir. Mas quando a gente não presta atenção no que Deus diz, a gente faz o que Jacó fez. Ele recebe a bênção. Pastor, o que era a bênção da primogenitura? Era um emaranhado de 60 palavras. Isaac pôs a mão na cabeça de Jacó. Passa as palavras. Mas Deus não estava nas palavras. Porque tem gente que tem a aprovação do pai, tem a bênção do pai, tem a aprovação do pai, mas não tem a aprovação de Deus. Jacó recebe a bênção, você sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que arrumar a mala. Que bênção é essa que me tira do lugar que eu nasci? Que bênção é essa que me arranca da casa de meu pai e de minha mãe? Que bênção é essa que gera contenda entre eu e meu irmão? Que bênção é essa que me faz sair fugido como um bandido? Tem gente que está dizendo que está saindo por causa da bênção. Não, está saindo porque é problemático, está saindo porque é insubmisso, está saindo porque não sabe obedecer, está saindo porque arrumou problema. Eu vou falar, irmão, porque eu sou pastor de igreja. E hoje, irmão, quando eu era itinerante, a mensagem tinha que ser mais leve, sabe? Porque senão o pastor não me dava oferta no final do culto. Mas agora o chumbo come. Não quero nem saber. Não chame de bênção o que Deus chama de problema. Jacó vai sair de casa, olha para cá. Ele vai sair corrido, faz uma mala. O que é que tem na mala de um fugitivo? O que é que tem na mala de alguém que está correndo? A mãe prepara. A mãe colocou pão, mas a mãe colocou azeite. Porque lá na frente ele vai precisar do azeite para ungir a pedra em Berseba. Aí Jacó fugiu porque não sabe resolver problema. Deixa eu dizer uma verdade aqui: quem não sabe resolver problema fica pulando de igreja em igreja em Planaltina do Goiás. Quem não sabe resolver problema fica pulando de ministério em ministério. Na segunda é Batista, na terça é da Madureira, na quinta é da Deus, na quarta é da Deus é Amor, na quinta está na Presbiteriana, na sexta vai para a Universal, no sábado ele passa, aleluia, na Mundial, e no domingo ele volta para Ebenezer. Quem tem unção de Deus bate o pé e diz: eu não vou sair do lugar que Deus me plantou. Jacó corre, Jacó foge. Quem não tem maturidade de resolver, evita. Quem não tem maturidade de resolver, pula a rua para não falar e não resolver o problema. Mas eu estou pregando para crentes maduros aqui, crentes que não vão abrir mão daquilo que Deus tem para eles. A Bíblia diz que Jacó vai embora. Ele vai para Padã Arã. E a Bíblia diz que lá ele conhece Raquel, casa-se com Raquel. Antes ele casa-se com Leia, trabalha para Labão. 20 anos se passam. Quantos anos? Deus não tem problema com o tempo. Tempo não apaga pecado. Tempo não resolve
problemas. Jacó passou 20 anos em Padã Arã. Gênesis 31, verso 2, verso 3 e verso 4. Com 20 anos que ele estava em Padã Arã, Deus se manifesta para Jacó. E você sabe o que ele diz para Jacó, meu pastor? Ele não aparece para Jacó para agradecer Jacó. Ele não aparece para Jacó para parabenizar Jacó por aquilo que ele tinha conquistado. Ele não parabeniza pela família, ele não parabeniza pelo casamento, ele não parabeniza pelo sucesso financeiro. Deus olha para Jacó e diz: tu vai retornar para o lugar que você não devia ter saído. Porque Deus não quebra princípios. Olha para quem está do teu lado a segunda vez, diga para ele: você não vai mover o pé do lugar. Deus vai te fazer voltar aos lugares de onde você viveu seus maiores traumas, seus maiores dilemas, seus maiores conflitos. Eu quero uma mão levantada para receber o que eu vou pregar nesta noite, para que alguém esteja disposto a ser verdadeiramente transformado por Deus. Você precisa iniciar um projeto e um plano de retorno aos lugares que você não devia ter saído. Vai voltar a orar, vai voltar a jejuar, vai voltar a pregar, vai voltar a evangelizar. A palavra de Deus para alguém é, levanta a mão, a palavra de Deus para alguém é: assim como Abraão voltou do Egito para Canaã, assim como Agar voltou do deserto para a casa de Abraão, assim como Moisés voltou do deserto para libertar o povo do Egito, assim como Jefté voltou para a casa de seus irmãos para liderar o exército, assim como Davi voltou para ser rei, e aleluia, Noemi voltou para Belém, Elias voltou para desafiar os profetas de Baal. Alguém aqui nesta noite vai começar a voltar, e quando ele voltar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar, Deus vai visitar, Deus vai operar. Quem acredita nesta palavra, é tempo de voltar. Quem vai voltar? Quem vai voltar? Se tiver dois aqui, o primeiro é eu. Eu vou voltar a ser crente. Eu vou voltar a ser, aleluia, um obreiro de oração. Eu vou voltar a ser leitor da palavra. Eu vou voltar a ter intimidade com o Espírito Santo. É necessário voltar para viver algo novo. E se você não voltar a lugares, pelo menos volte às atitudes, volte a ações. Deus disse a Jacó: tu vai voltar, porque tu estás abençoado financeiramente, tu tens uma família abençoada, mas tu ainda não foi verdadeiramente transformado e regenerado pelo meu poder. Tem gente que tem sucesso financeiro, tem gente que é uma bênção na empresa, mas o caráter ainda precisa ser transformado. Deus diz a Jacó: você vai voltar. Volte à terra de teus pais, e eu serei contigo. É proposta, irmão. Se Deus está dizendo você contigo, é porque Ele ainda não estava vivendo a totalidade da aprovação de Deus. Se você desse jeito que você está, Deus já está te abençoando, Deus já está abrindo porta. Imagina quando tu voltar a ser como tu era no primeiro amor. Quem lembra aqui de quando estava no primeiro amor? No primeiro amor tudo era festa, no primeiro amor tudo era fogo, no primeiro amor não precisava ter cantor bom, não precisava ter pregador famoso. Quando dizia hoje é dia de culto, o camarada vinha do serviço igual o pastor veio, arrebentado, cansado, todo triturado, mas ele pegava a Bíblia, pastor Cairo, botava debaixo do braço e dizia: eu vou lá porque Jesus vai falar comigo. No primeiro amor tudo é lindo, no primeiro amor tudo é maravilhoso.
Eu me lembro que quando eu estava no primeiro amor, eu entrava pelas portas da igreja, eu nem trazia celular para a igreja, porque nem celular eu tinha na época. No primeiro amor, eu entrava dentro da igreja, não interessava se era a irmã Toninha, se era a irmã Marinha, se era a irmã Elizabeth que cantava. Às vezes podia ser uma irmã simples, que muitas das vezes só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Mas quando ela começava a cantar o sino de número 115, trabalhar e orar, a glória de Deus descia, começava a batizar com o Espírito Santo. Era jovem pulando, era mulher marchando, era obreiro rodando, era gente cheia do Espírito. Mas hoje não, o tempo passou, a gente já tem banco acolchoado, a gente já tem som bom, e a frieza espiritual está tomando de conta da igreja. Mas eu quero dizer esta noite, em nome de Jesus, Ele vai acender uma fogueira na tua alma. Recebe, 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 recebe. Desceu uma labareda de fogo aqui. Desceu, 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 desceu. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, abre a boca. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o aleluia? Cadê o glória? Com som ou sem som? Levanta a mão lá em cima e adora. Vai, 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 vai. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, aleluia. Levanta as mãos lá em cima. Aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, eu vou dar 60 segundos para ele levantar a mão e metralhar o inferno com glória a Deus e língua estranha. Aonde tiver uma mulher que não perdeu o primeiro amor, um jovem que não perdeu o primeiro amor, vai ser cheio agora pelo poder da palavra. Recebe, 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 recebe. Volta, 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 volta. Eita glória! Tem glória descendo, tem glória descendo, tem fogo descendo, tem fogo descendo, tem unção descendo. A igreja Ebenezer ainda está viva, ainda está viva, ainda está. Adora Ele, adora Ele. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Jacó, tu precisa voltar. Ah, mas eu já estou casado. Volta, Jacó. Ah, mas eu já tenho filhos. Volta, Jacó. Ah, mas eu tenho já um rebanho maravilhoso. Volta. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Senhores obreiros, a Bíblia diz que Jacó chama as mulheres, fala para ela: eu preciso voltar. Deus falou comigo. Seja este marido que quando você dizer que Deus falou contigo, a tua mulher não questiona, a tua mulher não desconfia. Sabe por que as mulheres de Jacó acreditaram na palavra dele? Porque ele vivia com uma vida de caráter diante delas. Quando ele diz nós precisamos voltar, elas dizem então vamos. Tudo bem, Raquel pegou lá o ídolo lá. Ela queria garantir uma porção dobrada da herança de Labão. Mas eles voltam, pastor. Todo mundo, lá vem Jacó voltando. Sabe quantos anos Jacó levou voltando? 1 ano. Porque voltar não é fácil. Fala para o teu irmão aí pela 3ª vez, diga: voltar não é uma tarefa fácil. Não é fácil voltar, é difícil, é pesado, a gente sofre.
Jacó passou um ano voltando. Jacó foi voltando, parou em alguns lugares, foi voltando. Aí quando a gente chega no texto que a gente leu, a Bíblia diz que Jacó chegou num lugar interessante. Ele chega num lugar, pastor Cairo, aonde havia uma barreira natural. Não era uma barreira espiritual, não era uma barreira não era um muro levantado, era uma barreira natural, era algo que a natureza tinha construído ali. Ali havia um braço do afluente do rio Jordão, chamado Jaboque. O Jaboque é um rio grande também, ele tem aproximadamente 130 quilômetros de extensão, ele é um braço do Jordão. Jaboque significa aquele que flui para frente, aquele que vai para frente. Então quando Jacó chega naquele lugar, aonde havia um braço do Jaboque, que é afluente do Jordão, ele vai parar. Por quê? Porque ali estava uma barreira natural. Como é que Jacó vai atravessar? Ele atravessa se ele achar o ponto importante naquele rio para poder atravessar. Jacó para e ele vai dizer: e agora? Como é que eu vou fazer? Desse lado eu não posso ficar, do outro lado, atravessando o Jaboque, eu já estou no território de Canaã. Jaboque é um lugar decisivo. Eu entendo que os nossos jaboques são os lugares que Deus escolhe para gerar em nós grandes transformações, porque nós não podemos usufruir do que Deus tem para nós sem antes sermos confrontados com as nossas antigas práticas. Se você não for confrontado com as suas antigas práticas, você não vai atravessar o Jaboque. O texto que lemos diz que ele se levanta de madrugada. Porque de madrugada é uma hora estratégica. À noite o clima muito frio, de dia o clima muito quente. Jacó se levanta de madrugada, ele quer atravessar os rebanhos, ele não quer que o rebanho sofra com a temperatura do dia. Então ele diz: eu vou atravessar. Só que tem um detalhe, pastor: Jacó escolheu um lugar raso, por isso que o nome é Val. A palavra val deriva da palavra vale. Então por que a palavra aqui não está completa? Val, vale. Val é uma abreviação, é uma parte, é um pedaço da palavra. Quer dizer que aquele lugar onde ele escolheu para atravessar era um lugar raso. Ele escolhe um lugar, vamos lá, só a pastora ganhou 10. Ele escolheu um lugar, de novo, ele escolheu um lugar. Por que ele escolheu um lugar raso para atravessar? Porque lugares rasos não me oferecem ameaças. Lugares rasos, eu me mantenho seguro de mim mesmo. Vou repetir: lugares rasos me dão a sensação de controle. Lugares rasos, quem está no controle sou eu. Lugares rasos, quem está no controle sou eu. Lugar raso não me oferece perigo. Olha para cá que eu ainda estou pregando. Jacó, diz o texto, atravessa as mulheres na frente. Por quê? Porque o que Deus vai fazer em Jacó, nem o seu matrimônio pode ficar entre ele e Deus. Depois ele manda os meninos, porque nem a família pode ficar entre Deus e o que ele quer fazer na minha vida. Depois ele manda os rebanhos, porque o dinheiro não pode ficar entre você e o seu Deus. Jacó atravessou todos, e o texto diz que ele fica por último. Jacó não sabe, escuta essa aqui, Jacó não sabe, mas ele escolheu um lugar raso, para não oferecer problema para as irmãs, para as mulheres, para os meninos e nem para os animais. Só que tem lugares rasos. Deus tem experiências profundas. Levanta as duas mãos lá em cima agora para receber.
O lugar pode ser raso, mas a experiência será profunda. Vou dizer de novo: o lugar pode ser raso, mas a experiência vai ser profunda. Não despreze o lugar. Não diga que o lugar é raso. Não diga que você sabe mais do que o teu pastor. Não diga que você é o melhor pregador da sua igreja, porque o lugar pode ser raso, mas a experiência é profunda. É profunda, é profunda. Deus tem uma experiência para alguém aqui nessa noite. Jacó, olhe para cá. Jacó atravessa tudo na frente. E eu gosto do versículo 24 que diz: Jacó, porém, ficou só. Sabe por quê? Porque existem coisas que Deus faz no coletivo, mas existem outras que Ele só faz no secreto. Sabe, irmão, a gente corre tanto, não é? Você trabalha tanto, a sua vida é tão corrida. Talvez o que está precisando é você ficar sozinho com Deus. E eu não estou falando de solidão, porque solidão é uma coisa. Eu estou falando de solitude. Solidão é quando você está em total abandono. Solitude não. Solitude é o tempo que eu separo para estar ausente de pessoas, mas presente com a presença de Deus. Pega na mão de quem está do teu lado, me ajuda aí, é a última vez que eu faço. Pega, diga para ele: em nome de Jesus, vê se tu fica só com Deus. Larga aquela série coreana, pelo amor de Deus. Larga o filme, larga a novela do SBT, pelo amor de Deus. Sai do Instagram, para de ficar com a cara colada no telefone. Fica só com Deus. Os crentes não ficam só com Deus mais. Eu vou falar. Sabe por que eles não ficam só com Deus mais? Porque o aniversário dos parentes não deixa. Porque a confraternização dos amigos de empresa não deixa. Porque, aleluia, até as atividades da igreja, do ministério não deixa. Alguém diz: pastor, como é que eu vou ficar só? Eu moro com minha sogra, pastor. Pede para Jesus chamar a senha dela. Estou brincando, irmão, desvia não. Pastor, como é que eu vou ficar só com uma casa dessa que é cheia de gente o tempo todinho? É gente mexendo na geladeira, é gente sentada no sofá, com o pé naquele puff do meio. Como é que eu vou ficar só, pastor? As maiores experiências da Bíblia aconteceram quando alguém teve a capacidade de ficar sozinho com Deus. Pastor, prova o que o senhor está dizendo. Vou provar, levanta a mão. Gênesis capítulo de número 16, verso 7. Agar ficou sozinha na fonte. Deus se apresentou para ela e disse: volta para casa. Gênesis, aleluia, Gênesis 28, verso 10. Jacó chegou em Beceba, não tinha ninguém com ele. Ele pega uma pedra, põe debaixo da cabeça. A Bíblia diz que ele sonha com uma escada. Deus estava no topo. Deus lhe fez promessa. A Bíblia diz em Josué capítulo 5, verso 13, Josué estava sozinho olhando para o muro de Jericó. Apareceu um varão com a espada desembainhada e disse para ele que a vitória seria deles. A Bíblia diz em Juízes 6:11 que Gideão estava sozinho malhando trigo no lagar, e de repente apareceu o anjo do Senhor e disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. A Bíblia diz em Êxodo 3:1 que Moisés estava só no deserto, apacentando
apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, e de repente um fogo apareceu numa sarça, e do meio da sarça uma voz que dizia: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santo. Juízes 13:3. A mulher de Manoá estava só no pasto, e de repente o anjo apareceu e disse que ela seria a mãe do juiz, aleluia, Sansão. A Bíblia diz em 1 de Samuel 3:3 que Samuel dormia no templo só, e o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele se levantou e foi até aonde estava Eli. 1 de Samuel 16:1. Davi estava só no pasto, e de repente alguém chegou e disse: Davi, mandaram eu te chamar, porque a partir de hoje você será o próximo rei de Israel. A Bíblia ainda vai dizer em 1 de Reis 19:5 que Elias estava só no deserto, e o anjo apareceu para ele com a bandeja de pão e um odre de água, e disse: Elias, come e bebe, porque muito longo será a tua caminhada. Lucas 1:19. Zacarias estava dentro do santuário, não tinha ninguém com ele, ele estava só, e de repente o anjo Gabriel aparece e disse para ele: as tuas orações foram ouvidas. Fique só com Deus, fique a sós com Deus. Desligue o seu telefone um pouco, meu irmão. Faça jejum de WhatsApp, faça jejum, irmão, de Instagram. Sai do YouTube, sai. Lá em Formosa, aqui não tem não. Já tem irmãs que estão se reunindo na casa das outras para ler Bíblia? Não. Para jejuar? Não. Para orar? Não. Para fazer campanha? Não. Elas estão se reunindo agora para maratonar séries coreanas românticas, coisa que o marido dela não é nem de perto ou de longe. Ela fica lá programando a mente dela, tendo em casa um cavalo bruto virado Satanás. Aí ela chega lá e diz assim: ai, pastor, o homem da série é tão doce, ele fala baixo, ele abre a porta do carro. Aí eu digo: e o teu? Pastor, ele grita comigo de 2 metros de distância como tivesse 50. E o teu? Ele abre a porta do carro? Não, ele já saiu com o carro sozinho e me deixou para trás. Só veio sentir falta comigo depois de 20 quilômetros. Aí elas na igreja não se cumprimentam mais com a paz do Senhor, não. Aqui não tem não, só lá. Elas se cumprimentam agora é assim. Aí um dia eu vi uma fazendo assim para a outra. Eu fiquei olhando e falei: o que será? Aí eu digo: o que é isso aí, esse negócio? Está jogando poder uma para a outra? Ela disse: não, pastor, é que é o cumprimento do nosso grupo. É o grupinho, é um coração. Eu nem sabia que isso era um coração. Para mim era 2 dedos. É um coraçãozinho, pastor, da série coreana. Eu falei: irmã, toma jeito, irmã. Que negócio de coração, minha filha? Coração só de boi assado, minha filha. Larga esse trem para lá. Você precisa estar a sós com Deus. Fala para o teu irmão: fica sozinho com Deus, e tu vai ser transformado de dentro para fora. Quando Jacó ficou, vou terminar agora, que senão não volto mais não. Quando Jacó ficou sozinho com Deus, ou melhor, sozinho, apareceu um varão. E aqui tem 2 partes a luta de Jacó, guarde na sua cabeça. Tem 2 partes. A briga tem 2 partes. A primeira, Jacó quer atravessar, o varão se apresenta e não deixa, e eles começam a luta. Quando começa a amanhecer o dia, agora quem quer ir embora é o varão, mas Jacó, vamos lá, irmão, está no culto ou não? Ainda não terminei não, vamos lá. A primeira parte é Jacó querendo passar e o varão não deixa. A segunda é o varão querendo ir embora e Jacó não. Por quê?
porque no meio da luta, Jacó identificou que o ser que ele lutava não era da terra, era do céu. O que está faltando na nossa vida é identificar Deus no meio das nossas lutas. Quando Jacó quer passar, o varão não deixa. Mas quando Jacó descobriu que o varão era do céu, ele disse: agora quem não vai embora é você, porque eu não te largo enquanto tu não me quem está no culto, enquanto tu não me Mas ele já não tinha recebido a bênção do pai? Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? É que toda a bênção humana sem a aprovação de Deus é apenas um emaranhado de palavra, não tem nenhum tipo de efeito nas nossas vidas, porque o que vale mesmo é aquilo que vem do céu. Dá um pulo desse banco e fica de pé nessa noite. Quem aqui nessa noite quer a bênção de Deus? Jacó quer passar, o varão não deixa. O varão quer ir embora, Jacó não deixa. Eles brigaram a noite inteira, está no texto. Eles brigaram a noite. Como é que você acha que era essa briga? Era na porrada, de verdade, fisicamente. O varão se manifestou de corpo, de alma, de carne e osso. O varão se apresenta numa manifestação teofânica, nós aprendemos isso na teologia, e ele agora assume a forma humana e começa essa batalha entre o ser e Jacó. Só que tem um detalhe, irmão: eles lutaram a noite inteira, e quando o dia estava amanhecendo, o varão disse para Jacó: me larga. Eles já estavam cansados. Me larga. Ele disse: não. Me larga. Não. Me larga. Eu te largo com a opção: se tu me abençoar, porque eu sei que tu é de cima, tu não luta como homens da terra. Sabe o que Jacó está querendo dizer para o anjo? Eu lutei com homens e eu sei que eles não lutam como você está lutando, porque você não luta baixo, você não dá golpe baixo, você é honesto. Então se tu é de cima, eu quero que tu me dê algo antes de tu subir. Oh Jesus, eu estou sentindo o Senhor aqui. Aleluia. Só que tem um detalhe: quando eu assisti a novela da Record, quem aqui já assistiu a novela da Record? Eles estão com medo de dizer que assistiram a novela do Record, do Senhor disciplinar eles, né? Mas eu sei que vocês assistem, não vem com essa conversa não. Quando eu assisti a novela da Record, a cena de Jacó lutando com um anjo aconteceu num lugar seco. Eles entraram em luta corporal, chega a poeira e a terra subia para cima. Aí eu perguntei assim, falei: Jesus, por que não gravaram a cena direito, Jesus? Aí Jesus disse para mim: é porque a revelação que eu te dei, eu não dei para Edir Macedo. O lugar aonde Jacó lutou com o anjo não era um lugar seco, não era um lugar árido, era um lugar úmido. Eles lutaram no ato da travessia. E por que o lugar aonde Jacó luta com o anjo é um lugar úmido? Porque Deus não constrói olaria em lugares secos. Não há olaria em deserto. Olaria é lugar onde tem rio, onde tem riacho, onde tem água, onde tem barro, onde tem lama. Deus escolheu o lugar exato. Quem está no culto ainda? Deus escolheu o lugar exato para lutar com Jacó. Eles passaram, o pastor Eliana, a noite inteira rolando no barro. Como é que é o nome do senhor, vice-pastor? Neucivaldo. Neucivaldo. É isso aí mesmo. Eles passaram, aqui ó. Eles passaram a noite inteira lutando, rolando no chão. E vai para um lado e vai para o outro. Tá filmando isso aí, tá? Tá. Não tem problema nenhum. Eles estão aqui parafraseando. Eu estou encenando aqui, eles lutando. Quando amanheceu o dia, Jacó já estava coberto. Obrigado. Pode me largar agora. Brincadeira. Jacó já estava coberto de lama, de barro. Aí vem a pergunta do verso 27.
Ele disse assim, o anjo para Jacó: qual é o teu nome? Por que ele perguntou o nome de Jacó? Porque ele estava coberto de barro, de lama, daquela circunstância ali. Então quando ele ficou todo coberto, o anjo disse: me diz quem é você. Porque a pergunta aqui não é apenas alguém que dá um nome para ser identificado. A pergunta é mais profunda, porque o texto é hebraico. Quem é você, camarada? Você sabe qual foi a última vez que Jacó havia ouvido essa pergunta? Há 20 anos atrás, no quarto de Isaac. Quando Isaac ouviu os passos dele, Isaac perguntou: quem é você? Quem está aí? O que ele respondeu? Quem souber, o pastor Cairo vai dar um presente. Ele disse: eu sou Esaú, teu filho. O que ele fez? Irmãos, olha só, quando o anjo pergunta: quem é você? Qual é o teu nome? Jacó viajou há 20 anos atrás. Oh glória! E lembrou das manobras, lembrou das coisas erradas. E aí, meu filho, tu vai dizer o que agora? Hein? Vai repetir o erro, rapaz? Ou tu vai criar vergonha na cara e vai assumir teu B.O.? Deus não abençoa crente que igual baralho com duas caras. Deus abençoa a gente que diz assim: eu sou isso aqui, Senhor. Sou errado mesmo, me ajuda, eu sou falho, sou pecador, mas eu quero mudança. Jacó diz o quê? Eu sou Jacó. Era tudo o que Deus queria. Assume quem tu é. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus, vamos orar agora. Assume quem verdadeiramente tu é. Eu sou Jacó, eu sou falho, eu sou o suplantador, eu estou a vida toda enrolada, eu estou todo arrebentado. É isso aí. Aí você sabe o que o anjo disse? Pois agora tu não mais serás Jacó. Teu nome será agora Israel. Sabe por quê, minha irmã? Porque quando eu assumo quem eu sou, humanamente, Deus decide estabelecer quem eu serei no futuro. Assuma a tua fraqueza. Eu preciso de ajuda. Quando ele disse: eu sou Jacó, o anjo disse: eu gostei, pois tu não é mais Jacó a partir de hoje, tu agora é Israel. Aqui eu aprendo uma lição, obreiros. Jacó nasceu Jacó, que ele ganhou o nome no ato do nascimento. Passou a vida inteira querendo ser Esaú, mas Deus disse: tu vai ser Israel de Deus. Tu não vai ser nem Jacó, e tu nem vai ser Esaú. Tu vai ser uma coisa muito superior. Tu vai ser uma ferramenta de Deus na terra. Posso orar pelo povo, pastor Cairo? Posso orar? Quem quer uma oração? Vem aqui, nós vamos terminar o culto.